Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Mais uma seguidora pedindo o nome nas histórias. Vocês gostaram, né? Geadrine, idade 57 anos, viúva. Preto sem camisa, suado, carregando broco no sol. É o meu tipo. Me julguem. Ninguém vai me julgar, porque eu fiquei mais de 30 anos casada, sem conhecer outro homem e nunca tinha tocado outro homem antes de casar. Eu me casei aos 16 anos, com um branquelo pingo mole. Tudo cru. Era tudo cru nele. Aquela coisa molenga, tristonha. Tanto que deu 2 anos eu já não queria mais nem chegar perto. Ficamos juntos para manter o tal do casamento tradicional naquela época. Quando esse homem morreu, eu quis me libertar, gente. Eu quis aproveitar tudo que eu pudesse na minha vida. Porque minha vida foi um marasmo na parte das relações. A única coisa boa que ele me deixou foi o dinheiro. Isso eu não tenho como negar. Agora, como mulher, gente, eu tinha vários brinquedinhos escondidos. Que o que eu ia fazer? Para pelo menos respirar e dar um sorrisinho de bom dia? Enfim, assim que esse homem bateu com as botas, eu também fui bater com as minhas botas na rua. E vocês imaginem, antes dos 16 anos eu não tinha beijado, não tinha tocado em ninguém. Depois foi essa experiência do capeta. O que eu ia fazer a partir de quando eu estivesse livre? Aquela coisa que era toda presa, enclausurada, que estava pronta para explodir por anos, explodiu, gente. É lógico que eu enfiei o pé na jaca mais podre e funda que tinha, que foi me relacionando com o John. Esses moçambicanos têm essa mania de colocar uns nomes americanos que a gente não sabe que é deles, né? John, idade 30 anos, agricultor. Mas não foi pelo John que eu me apaixonei pela primeira vez. Foi pelo David. O David. David era o irmão do John. Eu falei que o buraco era mais embaixo. O poço é fundo, a cratera é grande. Porque o John nem existia nessas figurinhas todas. Vou explicar. Tinha um grupo de moçambicanos que eles vendiam os tecidos lá da África. E eu adorava desfilar, mas eu tinha desfilar por esses moçambicanos. Mas eu tinha um que era o meu preferido, que era o David. Porque ele era mais alto, mais forte, tinha toda uma protuberância, entendeu? Ele usava umas blusas que tinha uns furinhos assim, que dava pra ver a cor da pele dele, sabe? Ô, homem estiloso. Eu sei que eu enfiava mesmo. Eu tô sendo sincera aqui. Vocês estão falando com uma mulher que nunca experimentou nada e que queria mesmo soltar a passarinha pra voar, tá? Eu enfiava uns shortinhos jeans e desfilava, porque gente, eu sou branquela assim, mais clara do que papel, né? Então esses homens, eles olhavam que olhava. E o David, eu acho que ele se fazia de difícil, mas eu queria ele. Eu sei que eu fiz tanta espalhafratena para esse David olhar para mim. Eu parava, colocava os tecidos em mim, experimentava e perguntava para ele, né, David? Ria com ele. Ah, você tomou água? Você almoçou hoje? Cada vez que eu passava lá, eu perguntava uma coisa para esse David. Só que ele não dava sinal de vida. Só faltava me pendurar de ponta cabeça, parecendo um caminhão com microfone. David, me chama para sair. Que não acontecia. Pelo contrário, ele ficava muito sem graça comigo. Um belo dia eu desisti. Eu falei, deixa esse moço pra lá, vou tentar outro.
Eu acho que passou uns 6 dias por aí, e eu tava passando lá, mas nem lembrava mais de David, já não queria mais saber de nada. E nesse dia, David me chamou, não só me chamou, como me chamou pelo nome. Eu falei, o quê? E além de me chamar, abriu aquele sorrisão, sabe aquele sorrisão maroto? Só preto tem esse sorriso, vocês sabem como é, né? Ô, coisa convidativa do capeta. Bom, ele virou pra mim, falou, vamos tomar um suco? Olha, eu já tinha sido convidada para cinema, para bar, tomar um suco. Já sabia que era aquele suco que era a água e o açúcar, né? Que era naquelas lanchonetes que eles iam. E eu fiquei super feliz. Vamos sim. Pois ele desmontou lá o que ele tinha que levar da parte dos tecidos dele, que tinha uns outros amigos que vendia, e levou para essa lanchonete. E lá, né, minha gente, me tacava toda para ele, né? Os lenços que ele tava na sacola, pegava, colocava assim nas tetas para ver se tinha alguma reação. Mas ele foi ficando tímido, 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 até ele me mostrar a foto da esposa. Meu mundo caiu. Por que que ele tinha me chamado para tomar um suco se ele tinha esposa? E aí ele começou a me tratar como se eu fosse tipo parça. E aí, parça? Falei, gente, não podia ser pior. Só que nessa, David me mostrou o irmão. E o irmão era o John. O John era muito mais bonito que o David. Só que ele estava em Moçambique. Aí já me levantou aquela antena. Tá querendo trazer o irmão para ter cidadania, para morar aqui. Pensa que achou uma palhaça para isso. Só que ele já me explicou que o John, ele já tinha vindo ao Brasil, já tinha morado e trabalhado no Brasil e que estava um tempo lá para Moçambique para cuidar da família, da mãe e do pai deles, mas que também estava voltando e que ele já tinha estadia aqui. Isso já me deu um alívio que eu falei, bom, se a gente conversar, interesse pelos meus bens e para ficar no Brasil não vai ser. Que ótimo. E tem um detalhe. Eu tinha 5 graus de miopia. E eu tinha vergonha de usar o óculos grossão na frente dos homens, queria ser vaidosa tal, e não tinha comprado lente. Então, eu meio que enxergava super embaçado se estivesse muito longe. Quando o David me mostrou as fotos do John no Brasil, ele me mostrou em uma distância que ele passava assim, eu queria, né, que fosse uma coisa mais dinâmica, e tô vendo, que legal. Eu não prestei tanta atenção de que era uma montagem, era um copia e cola do corpinho do John em paisagens do Brasil. E acho que por isso também que ele me mostrou mais de longe, porque quando ele me mostrou a foto do John em Moçambique, ele deixou eu pegar o celular, colocar bem na cara, né, porque míope vê assim, né? E tudo bem, só que as do Brasil ele já fez aquela distanciada, juntou com a minha miopia, o golpe tava feito, né? Mandei contato pro John, John me passou o contato, começamos a conversar por chamada de vídeo, era sempre uma risaiada, ele sempre muito abertinho comigo, eu já comecei a chamar ele de bombom, ele me chamava de leitosa, cadê minha leitosa? Vem pra mim, minha leitosa. Esses chamegos íntimos e bregas que eu estou abrindo aqui pra vocês, mas que a gente só falava entre a gente, tá? Essa chamada de vídeo era uma coisa, porque John sempre aparecia sem camisa. Se ele pudesse aparecer só de sunguinha de cueca, John aparecia. Ele, acho que era leonino, então ele adorava mostrar todos os desenhos que o corpo dele parecia um mapamundi, de tanta fronteira demarcada, sem nenhuma gordura. A primeira vez que ele resolveu se sensualizar para mim no vídeo, era uma coisa assim, ele levantou, será que eu consigo levantar aqui para mostrar para você? Deixa eu testar. Olha, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, hein? Deixa eu ver se eu consigo. Acabando com o cenário aqui da Leca. Será que tá bom? Tá. Era isso aqui dele que aparecia. Será que eu tô gorda? Era isso aqui dele que aparecia, tá, gente? Aí ele ficava assim, ó.
A dança do pau doido, né? E ele começou, né, com essas sensualidades todas. Falei, meu, vou ter que fazer alguma coisa, porque assim, né, só eu assistia, só eu reagia, só eu ficava doida. Como que eu ia segurar esse homem pelo vídeo? Porque ele falou que ainda tinha uns meses até ele chegar no Brasil. E eu falei, bom, se ele tá sensualizando, eu tô gostando, eu vou me abrir também. Perguntei, conversando, né, pra ele, assim, no meio das conversas. Ah, que filme que você gosta? Que personagem que você gosta? Ele era um homem que gostava das coisas de herói, né? E ele gostava muito do Batman da Mulher Gato. Eu não arrumei uma fantasia de Mulher Gato? Arrumei. Liguei a câmera vestida de Mulher Gato pra esse homem. Fui. Na fé e na coragem. Esse homem, o branco do olho dele brilhava de um jeito que ele pediu, gente, juro, ele pediu pra eu miar. Ele tava hipnotizado, ele falou, mia pra mim, meu amor, mia. Agora vocês imaginem, eu não sabia, não tinha treinado nada, soltando uns miau, miau. Descrevi isso pra Aleca. A Aleca pediu pra contar com detalhes porque ela não tava acreditando. E nem eu acreditei que saiu. Saiu. De tanto envolvimento, tanta coisa que a gente tava, que saía tudo, gente. Saía tudo que a gente queria pela câmera. Eu tava era animada pra quando isso acontecesse ao vivo. Toda semana eu perguntava pra ele, mas que dia que você vai vir? Já comprou a passagem? Como é que é? E não sei o quê. Achando que ele ia se virar nessa coisa toda. Mas ele foi se embolando nessa coisa toda, a ponto de, depois de um tempo, falar que não vinha mais porque não tinha condições. E meio que ele jogava para que eu ajudasse ele com essas passagens. Ao mesmo tempo que eu tava desesperada querendo esse homem, gente, eu saía na rua, eu saía no bar, eu saía em vários lugares, eu não conseguia olhar ou sentir atração por ninguém. Era esse homem, tinha que ser esse homem primeiro. Só que eu não queria correr o risco de pagar a passagem para ele vir, como eu já sabia que ele podia ficar aqui, que ele não tinha nenhuma complicação, dele desaparecer no aeroporto com outra mulher, com outra situação e nem me ver, né? Porque eu ainda não tava tão confiante. E eu matutando, conversando com todo mundo, uma amiga minha que já tinha ido pra África falou, por que que não vai você? Porque assim, se você for, você tá aproveitando a viagem, você tá gastando dinheiro com você, e além de quebra, ainda vai conhecer um macho diferenciado, que é o que você quer. Vai conhecer as paisagens lá da África, tá tudo certo. Fui falar com o John com medo dele ficar mal por eu não pagar a passagem dele para ele vir, e ele ficou radiante, falando, não, quando? Amanhã? Vem logo. E já querendo casar lá, e aquela coisa toda, então partiu resolver as coisas para ir para Moçambique, para conhecer o meu bombom. Expectativas super altas para minha trip de Moçambique, que acabaram assim que eu cheguei lá. Que eu descobri que ele não morava no centro, ali no município, ele morava nas zonas rurais. E para chegar até as zonas rurais, tinha um tipo de transporte que foi o primeiro sofrimento que eu tive naquele lugar. Eu não sabia onde enfiar a minha cara, porque eu fui totalmente produzida para encontrar esse homem. Eu só saí para encontrar com ele depois que eu já tinha dado todo um tapa de maquiagem e tal, sandalinha. E encontrei ele, já lascamos-lhe aquele beijo quando ele me contou que morava nessa tal de zona rural. Gente, eu tinha entendido que Moçambique inteira era igual o Brasil. Só que tem as suas particularidades, né? Então já fica aí para quem quiser ir lá visitar. Zona rural, gente, o transporte público, porque esse moço não tinha carro, é o seguinte: primeiro, não tem banco e não tem número de pessoas para entrar, limite. Por que que não tem banco? Para se ter mais espaço para as pessoas ficarem. As pessoas, elas não ficam de pé bonitinhas juntinhas. Elas se entram uma na outra, uma que fica abaixada, a outra que fica por cima da outra, porque aonde couber espaço ali vai ter gente.
Quando essa van parou pra gente entrar, ela já estava cheia. E ele queria que eu entrasse assim mesmo, porque disse que cabia, porque todas naquele momento iam estar cheias do mesmo jeito, a gente nunca ia conseguir chegar, que eu tinha que entrar. Gente, vocês não têm noção, porque eu era cheinha. Só tinha o braço do subaco de um com o subaco do outro para mim e para ele, mas o subaco deles era baixo, porque eles eram baixos. Então eu tinha que abaixar e ele meio que ficou por cima de mim. E assim a gente foi com o motorista, que eu tenho quase certeza que não tinha habilitação. Não tinha, não podia ter. Gente, que desespero que foi aquilo, porque eu senti o cheiro do subaco, não é porque tava longe, é porque tava no meu nariz em cima. Se eu virasse assim, os pelos estavam no meu nariz. E eu era a única pálida ali dentro. Então todo mundo ficava me olhando, o que que essa mulher tá fazendo aqui? E eu já tava pra gorfar, que eu não conseguia mais respirar o cheiro do ambiente, porque não dava nem pra respirar, na verdade. Se eu gorfasse ali, gente, era um braço em cima da mão, em cima da perna, em cima da cabeça do outro, e aquilo ia atacando rumo assim que atacando, que você, sabe? Pior experiência da minha vida. Pior experiência da minha vida é que não acabou aí. Porque quando eu cheguei aonde ele morava lá, queria mostrar tudo tal, umas casas distantes uma da outra, tudo no meio do mato, me aparece homem, que ele disse que era conhecido, caçando animal. Mas eu achei que era um animal que se caçava para comer, mas assim, que fosse, sei lá. Não sei, gente, animal aqui que a gente come, galinha, boi, não sei. Eu não sabia que eles caçavam vários tipos de animais, como por exemplo o gato. Eles caçam e comem. E esse cara me veio. Gente, ai, uma coisa pra vocês, eu amo gato. Quando eu vi aquilo, eu queria ir embora do lugar. Porque eles comem passarinho. Eu fui passando mal e ele perguntando o que eu tinha, eu falando, não dá pra gente ir pra outro lugar porque eu não quero ver isso, no Brasil não tem isso. Sabe, eu tava ali já querendo chorar, não posso ver um bichinho doente que eu quero pegar, cuidar. E esses homens comendo, era pra comer. Olha, ali eu fiquei desesperada, eu falei, eu preciso de um tempo, onde é a sua casa? Não sei, eu preciso de água, me ver a sala. E aí ele foi me levando e era tudo bem, assim, paupérrimo na medida do possível, né? E tudo que eles me viam era sempre queria dinheiro, sabe? O dinheiro dominava tudo ali. Você consegue fazer qualquer coisa naquele lugar se você der dinheiro para as pessoas. Foi essa a minha percepção inicial. Coisa, eles não queriam disfarçar, eles não disfarçavam nada em momento nenhum. Conforme eu fui indo para casa dele, eu vi que tinha um outro moço que parecia um vizinho levando, eu acho que era uma senhora de 70 anos por aí, branca, me parecia americana, eu via que ela falava inglês, não entendia muito bem inglês e tava brava e reclamando e não sei o quê, e apontava para ele. Me parecia que ele tinha alguma coisa com essa mulher, mas não deu tempo, foi tudo muito rápido, até eu perceber que ela tava falando inglês e que eu não entendia nada, e ele tentando disfarçar para frente, mostrando o outro lado e não sei o quê. Me parecia que aquela mulher tinha alguma coisa com ele. E no tempo que eu entrei lá, eu percebi que os parceiros dele, tudo tinha mais de uma mulher. Não era, não parecia que era casado no papel, não. Era coisa assim, eu junto uma, coloco uma no cafofo aqui, junto a outra, coloco a outra no cafofo aqui. Eu tive a impressão de que que foi por aquela americana que ele conseguiu alguma coisa de conseguir viajar para fora de Moçambique e até mesmo de vir para o Brasil. Eu tive aquela impressão, mas eu não perguntei porque era inicial, eu não queria arrumar briga. Essa mulher desapareceu com o vizinho. Ouvi sim uns gritos dessa mulher, que depois parou. E eu via que também pessoas que chegavam que conhecia ele, olhava para mim e meio que quase que soltava assim, ah, outra? Ah, é nova? E cadê a outra, sabe? Eu fui guardando. Até porque eu vou falar pra vocês que eu tava bem cega e interessada mesmo no ato com o John.
E à noite o ato com o John foi maravilhoso. Eu vi passarinho na água com aquele homem. Ah, tirando isso, umas outras estranhezas que foram. O povo lá, assim, bebe descaradamente, é maior, é menor, não tem regra pra nada, gente. Eles vão fazendo tudo assim, não tem regra nenhuma de, isso não pode, isso é crime, não tem nada disso. E já chegando pro fim da viagem, ele começou a me apertar de que ele ia voltar comigo, que ele queria voltar comigo e que eu comprasse a passagem pra ele. Como tava tudo bem, assim, nessa questão nossa, eu aceitei. Até dele ficar comigo no Brasil, pensei sim. Que nesse tempo, né, da viagem, o que que pegou, gente? Ele era muito fogoso. E ele queria umas coisas doidas. E no começo eu tava afim das coisas doidas. Mas depois, meu fogo não era tanto mais pra essas coisas doidas. Mas eu não sei se com vocês, tô sendo sincera, hein? Eu não sei se com vocês acontece, mas comigo, quando eu quero agradar um homem, às vezes o cara quer um monte de coisa que eu já nem tô querendo mais, mas eu faço e fico, ai, tá ótimo. Ai, nossa, eu quero, tipo... Você vai aceitando várias coisas porque você tá vendo que o cara tá satisfazendo, aí você acha que porque ele tá feliz e tá tendo prazer, então ele tá se apegando a você, porque nenhuma outra vai fazer igual, porque ele não vai te trocar, porque você faz tudo aquilo que ele quer na hora do vamos ver. Vocês já tiveram isso? Não sei, eu tenho. E foi assim que eu fui me envolvendo com o John, fui fazendo tudo que ele queria. Até no momento, assim, uns dias antes de voltar pro Brasil, ele falar que queria ter uma experiência não dele comigo, mas não só ele, de uns conhecidos dele. No fervor da coisa, eu fui nessa de, nossa, eu vou me sentir muito bem se for eu e mais um cara. Se for eu e mais um cara, porque eu sempre tive esse desejo e tal. Vocês acreditam? Agora isso é muito sinistro pra mim, mas na hora eu aceitei. E chegou na hora, não era ele um cara, era ele mais dois caras. E ele, em um momento, e ele começou, né, me beijando e tal, mas na hora das outras coisas, quando eu vi, já tava envolvendo os outros dois caras e não ele. E quando eu vi, eu tava com esses dois caras em mim, entendeu? Não sei, gente, é o que eu consigo explicar pra vocês a situação. Foi isso que aconteceu. Depois eu fiquei muito pensativa, porque eu fui muito, eu sou aberta, eu faço tudo, eu sou a mulher que quer experimentar todas as coisas, mas não ficou muito assim na minha consciência, depois isso pesou. Vamos para a parte que ele insiste para ir ao Brasil. A gente voltou junto e ele realmente não estava mentindo, era tranquilo para ele viajar. Independente dele casando comigo ou não, porque o casar comigo que rolou lá em Moçambique foi morar junto, não teve nada no papel. E eu percebi que muitos lá são assim, eles saem casando com várias, que é cada uma morando num cantinho, né? Tem nada de papel, ainda mais na zona rural. Quando ele veio pra cá, pro Brasil, eu vi que ele já foi estranhando na viagem mesmo, até chegar à minha casa ele já foi estranhando, já foi ficando frio, já foi ficando estranho, foi ficando distante. E eu vou contar pra vocês, eu acho que não deu nem 4 dias pra ele deixar de ser aquele homem todo acessível e aberto, ia começar a agitar regras, a não querer muito contato, até que o celular dele quebrou. A única que tinha dinheiro pra todas as coisas era eu. E aí, para arrumar o celular dele, fui eu que fui levar o celular e pagar e tudo. E nessa, um homem consertou tal, ligou para ver que tava tudo certo, deu reset em algumas coisas ficaram, e nessas algumas coisas que ficaram, eu fui fuçar. Com a boa mulher, né, que sou, fui fuçar. Gente, tinha um aplicativo que me deixou muito encucada, porque era um aplicativo com uma mulher lá de turbante, e tinha assim, o nome da mulher, aí tinha as fotos das mulheres, todas moçambicanas, e aí tinha a idade,
A escolaridade era como se fosse o grau de beleza, o grau de boniteza, e se já tinha sido casado ou não, e aí tinha todas as medidas da mulher. Era peso, era cintura, era busto, tinha várias informações, tudo detalhadamente. E eu falei, mas isso é um aplicativo para dar match, de relacionamento? E eu fui mexendo, mexendo e fui vendo que era um lugar onde você escolhia mulheres para casar. E por esse aplicativo, eu não sei se todo Moçambique é assim, mas nesse aplicativo, para casar, você precisava ter, dependendo da mulher que você escolhesse, você precisava ter um dote alto para eles lá, né? Um dinheirão. E John estava negociando com uma dessas famílias para que, pelo que eu vi lá, era o desejo de consumo dele, uma das mais bonitas, pura, estudada, e que ele não tinha no momento condições, mas estava correndo atrás de ter as condições para ficar com essa mulher. Aquilo me subiu, que aí eu comecei a fuçar tudo. No que eu comecei a fuçar tudo, eu peguei conversa com os homens que que a gente tinha se atracado lá, os homens falando os valores que pagaria para ele para se atracar comigo. Ou seja, ele me vendeu como uma estrangeira branca que eles podiam experimentar atrás. Olha só. Gente, aquilo foi fervendo, foi fervendo, foi fervendo, que eu já tava chegando em casa pra pegar, sei lá, chamar a polícia, pegar esse homem, tirar ele de casa. Primeiro eu queria tentar tirar por mim, senão eu ia chamar a polícia. Mal sabia eu que eu já tava numa armadilha desde o começo dessa situação toda. Porque quando eu cheguei na minha casa, já não tava mais só o John. Ele deixou eu sair com o celular, fazer tudo sozinha, para controlar, ficar com a chave do apartamento e colocar amigos moçambicanos lá dentro. E óbvio que não era uma visita e nem para morar, pelo contrário. Era praticamente um sequestro. Aonde ele pediu meu cartão, senha, celular, pegou tudo que ele podia limpar na casa, todas as transferências que ele podia, tudo. Todo o dinheiro que ele podia tirar de mim, ele tirou. E ficou muito claro que o objetivo dele era ter esse dote para casar com essa moça. Ele só veio para cá para isso e ele saiu limpando, fazendo rapa em tudo. Eu acabei amarrada dentro de casa, trancada, sem nada. Mas sem nada, lisa. John não chamava John. Eu não vi o documento dele, não vi nada, nem na hora da imigração. Ele fez questão, ele era tudo tão planejado, que na hora da imigração ele falou assim, não precisa ir comigo para você ver como eu consigo resolver sozinho, como eu não preciso de nenhuma brasileira do meu lado, que eu não tô interessada em você. Porque assim, a gente podia ir no mesmo guichê, né, tal. Não precisa. Pode ir no do lado que eu resolvo. Já era para eu não ver nada, né, porque ali não sabia número de passaporte, não sabia nome, não sabia nada. Mesmo assim, óbvio que eu fui na polícia, falei mas eu não contei a história toda, né? Eu falei que o moçambicano que foi namorar foi lá e fez um limpa na minha casa. Com as poucas informações que eu dei, que eu tinha, a polícia não encontrou ninguém, gente, ele sumiu igual fumaça. Ele só deixou bem claro antes de ir embora, agradeceu, né? Que graças a mim ele teria condições financeiras de trazer a noiva dele, de pagar o que tinha que pagar, o dote, não sei o quê. E eu fiquei assim, que eu acho que eu fiquei umas 3 semanas que eu não conseguia nem responder ninguém. Eu não conseguia explicar o que tinha acontecido. Eu não acreditei, porque assim, ele não estava interessado nem em nenhuma atração por mim, em nada. Ele só estava interessado mesmo na parte financeira porque lá, né, o casamento, quando você compra a noiva, você compra com dinheiro e com gado, cabeça de boi, com boi, essas coisas. E ele não tinha uma moeda para isso.
Foi para isso que eu servi. A gente nunca deve ir com muita sede ao pote. Tudo isso foi planejado desde o primeiro oi. São tantos sinais e tantos planejamentos que a gente só consegue entender no fim da história, que é muita loucura. Se vocês escutarem essa história agora com mais atenção, vocês vão ver que tem muitos pontos planejadíssimos. São muitos pontos organizados para que nada dê errado. Esse cara não gastou nem com transporte para levar essa mulher até a casa dele. Ele não gastou uma moeda. Ele usou tudo que ele podia usar dessa mulher, fisicamente e financeiramente. Quando você decide bancar um homem, você já está sendo roubada, mas é um roubo controlado, né? Você tem consciência. E aqui nessa história, a gente percebeu isso. Ela deu todo o dinheiro para ser aprovada, ela deu todo o corpo para ser aprovada. Até onde nós vamos dar e aceitar tudo para ter a aprovação de um homem? Até onde nós vamos descer para sermos aceitas? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.